Olá, turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, vamos primeiro iniciar com o exercício, tá bom? Então, o exercício de hoje, tá, turma? 10 de novembro, terça-feira, 10 de novembro, ele será no livro de vocês, tá? Lá na página 141. Só lembrando que esse exercício, ele é sobre a aula da semana passada. E a aula da semana passada foi sobre artigo de opinião, tá bom? Características e funções do artigo de opinião. Então, nós temos aqui um texto e eu gostaria que vocês lessem esse texto, tá bom? Para responder esse exercício. O exercício, ele tá lá na página 141, 142 e vai até a página 143. Ele tem 8 questões, tá? E eu quero que vocês respondam ele todo para a gente corrigir na nossa próxima aula, beleza? Mas a aula não é só sobre a correção do exercício, tá? Então, vão responder o exercício e a gente vai já iniciar a nossa aula de hoje, que a gente continua na quinta-feira, tá bom? Então, voltamos aqui. A nossa aula de hoje, ela já vai iniciar com a parte de gramática, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a transitividade verbal, tá? Mas o que é transitividade verbal? Olha, o livro, ele traz uma tirinha, tá? Mostrando essa transitividade verbal. E aí a gente tem aqui o enunciado falando, no caso, o conceito básico, tá? De transitividade. Esse livro de vocês, ele é bem detalhado, ele deixa assim a gente bem à vontade para a gente entender o assunto, tá bom? Então, nós temos aqui o assunto sobre transitividade verbal. Eu vou só ler aqui a tirinha para a gente entender melhor. Vejam só. Luísa, tá? E Luzia. Luísa, você sabia que o Justin Bieber vai fazer um show no Brasil daqui a 9 meses? Aí a Luzia fala, sério? Vou contar os meninos agora mesmo. Eles gostam do Justin Bieber. Cadê os meninos? Cadê as meninas? Estão ficando grávidas cada vez mais cedo? É mesmo? Cara! Ei, meninos, vocês não sabiam que eu estou esperando para daqui a 9 meses? O que deu neles? Eu não sabia que passava tanto assim o Justin Bieber. Nossa! E aí a tirinha ela é bem embaralhada, bem embaraçosazinha, e a gente precisa analisar direitinho, tá? Pra gente chegar a essa questão aqui. Ó, primeiro, por que os meninos, na tirinha aqui, os meninos deles desmaiam? Primeira questão aqui, por que os meninos desmaiaram, tá? O que ela estava esperando? A segunda questão. E na terceira questão, o que os meninos pensaram que ela estava esperando? Vejam só. Justin Bieber vem no Brasil daqui 9 meses, tá? Vejam como é bem embaralhadozinho e fica aquela interrogação, né, na cabeça da pessoa. No capítulo 5, vimos que alguns verbos exigem, tá, termos para se completar e formar a oração básica em português. Você lembra deles? Observe. Vejam só. Ela diz assim, ó, Luísa, você sabia que o Justin Bieber vai fazer um show
no Brasil daqui 9 meses, olha, é a associação que ela faz de Justin Bieber, né, o astro, um pop inglês, com a gravidez, a gestação, que no caso é 9 meses, né? Então, assim, a embaralhada ficou aí, tá? E aí nós temos assim, olha, no lugar, aqui nós temos, tendo como base a tirinha da página anterior, nesse exemplo poderíamos preencher o lugar A com o termo Luísa, que funcionaria sintaticamente como sujeito. Lembra? Assim, construiríamos a oração Luísa está esperando. Imagina. Observe, no entanto, que essa oração está incompleta formalmente, isto é, falta preencher o lugar B. Luísa está esperando o quê? Foi a ausência do termo B que na tirinha gerou confusão nos meninos. Eles pensaram que Luísa estava esperando um bebê, quando na verdade ela esperava o show do cantor, tá? Justin Bieber. Dessa forma, o lugar B poderia ser completado de duas maneiras distintas. Vamos ver? Luísa está esperando um bebê. Ou Luísa está esperando o show de Justin Bieber. Quando ela disse assim, olha, Luísa, você sabia que o Justin Bieber vai fazer um show no Brasil daqui a 9 meses? E aí foi onde complicou, né? E ficou aquela confusãozinha na cabeça dos meninos, de modo que a gente precisa usar as palavras corretas, tá? Para não gerar esse tipo de confusão e virar um tumulto, porque a língua portuguesa, ela é belíssima, mas se a gente não souber, se a gente não tiver coerência na hora de escrever, a gente comete algumas gafes, a gente comete alguns erros, que às vezes são erros que fica difícil para a gente explicar depois, tá? Então, transitividade verbal, tá? Ela só existe para verbos significativos, tá bom? A transitividade é quando um verbo significativo necessita ou não, quando esse verbo precisa ou não, de um complemento verbal. Que esse complemento vai ser o objeto. Esse objeto ele pode ser direto ou pode ser indireto, tá bom? Dentro da transitividade, eu vou dizer que um verbo é intransitivo, tá? Eu digo, no caso, eu vou dizer que quando ele é intransitivo, quando ele não precisa de complemento. Olha, dentro da transitividade, eu vou dizer que um verbo é intransitivo, tá? Eu digo isso quando ele não precisa de complemento. Ou eu vou dizer que um verbo é transitivo e nesse caso, tá? Ele é transitivo quando precisa de complemento, tá? Só recapitulando. Dentro da transitividade, tá? Eu vou dizer que um verbo é intransitivo quando ele não precisa de complemento. Parece até o contrário, né? O verbo ele é intransitivo quando não precisa de complemento. E ele é transitivo quando precisa de complemento, tá? Além de ser transitivo, ele se divide, tá? Ou ele divide-se em dois: transitivo direto e intransitivo e transitivo indireto. Transitivo direto, tá? Ou transitivo indireto, ok? E aí, nós temos ainda, tá? A gente pode continuar assim. Verbo intransitivo é aquele quando não precisa de complemento para ter sentido completo.
E aí nós temos assim um exemplo que a gente coloca muito para a gente não esquecer, tá? É com o verbo morrer, tá? Eu vou colocar assim, é um exemplo, tá? Vovó morreu em pé. Quando a gente diz vovó morreu, é porque a ação ela foi concluída, não tem necessidade de mais um complemento, tá? Vovó morreu. Nesse caso de vovó morreu, é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não precisa, tá, de complemento. E aí, em pé não é um objeto. Em pé é o modo como ela morreu, tá? É o modo. Em pé é o modo. Então, vovó morreu. Verbo intransitivo, tá? E aqui ele não é objeto direto ou indireto, não. Em pé foi o modo como ela morreu, tá? E no caso do verbo transitivo, que é aquele que necessita de um complemento para ter sentido completo na minha oração, tá? Nós iremos precisar desse complemento, tá? No verbo transitivo direto, o complemento verbal, ele não inicia com preposição. Ó, no verbo transitivo direto, o complemento não inicia com preposição. E aí eu me usei como exemplo, tá? Eu coloquei assim, ó. Nalva comeu brigadeiro. Ó, Nalva comeu brigadeiro. Nalva comeu. Comeu, tá? É um verbo transitivo direto, tá? E o brigadeiro aqui, no caso, é o objeto direto. Por que é o objeto direto? Porque não necessitou de preposição aqui. E a gente viu que o verbo transitivo direto, ele não necessita de preposição. Ele não inicia com preposição, melhor dizendo. Mas se eu disser assim, Nalva gosta de brigadeiro, olha, aí ele já vai mudar, tá? Lembra que a gente usou o verbo comer e a gente agora vai usar o verbo gostar. Nalva gosta de brigadeiro. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E esse de é uma preposição. Nesse caso, tá? Será verbo transitivo indireto. Porque o de é uma preposição e o meu brigadeiro aqui, ele passa a ser objeto indireto. Tá? Então, Nalva comeu brigadeiro. Verbo transitivo direto. Meu objeto, ele é direto, tá? E, no segundo exemplo, Nalva gosta de brigadeiro. Lembrem que tem a preposição e quando vem, tá, com a preposição, ele passa a ser verbo transitivo indireto. Preposição, objeto indireto, ok? Então, a gente continua na próxima aula falando um pouco mais sobre transitividade verbal e aí a gente entra com o exercício que nós temos aqui no livro, tá bom? Dia 10 do 11, né, 10 de novembro, a aula foi sobre transitividade verbal. Esse assunto está no livro de vocês, lá na página 143, no capítulo 7. Galerinha do 7º ano, um cheiro, tá? E logo, logo nós estaremos juntos. Beijo!